Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou terapeuta energética, trabalho com registros acásticos e terapias femininas e também confecciono japamalas. Pessoas, essa semana eu falei um pouquinho no meu Instagram também a respeito da importância das perguntas, né? E eu achei legal trazer para vocês aqui este tema também, porque muitas vezes a gente está passando por um momento meio complexo. A gente não sabe muito bem para onde vai, o que vai fazer, qual que é o próximo passo da minha vida, se eu devo finalizar um ciclo, se eu devo começar um novo ciclo, se aquilo que eu estou fazendo é de fato o que eu deveria estar fazendo, né? A gente tem aí esses questionamentos. Esses questionamentos, eles são naturais da mente humana, que está sempre questionando aquilo que a gente sente, né? Às vezes a gente sente uma inclinação para um determinado movimento em nossa vida e logo a mente já vem e coloca uma questão ali. Essas questões que vêm da mente, elas muitas vezes colocam em xeque a nossa capacidade, as nossas habilidades, a nossa competência, né? E o nosso caminho mesmo, se é aquele caminho que a gente deve seguir, enfim. Todos os questionamentos da mente, eles estão muito relacionados aos nossos paradigmas, a esses padrões que a gente recebeu e recebe desde que nasceu e até às vezes antes, né? Padrões ancestrais que a gente vem trazendo e que a gente reproduz muitas vezes sem saber por quê, né? Eu tenho alguns vídeos aqui já no canal falando um pouquinho a respeito sobre das crenças, né? E essas perguntas que a gente se faz, essas dúvidas que a gente coloca no nosso caminho, elas estão muito relacionadas a essas crenças, né? Porque se não tivesse aí um padrão que te impede de fazer aquilo, né? Se não tivesse uma ordem maior, que seria uma crença, por exemplo, que te deixa na dúvida a respeito daquilo, você seguiria a sua intuição livremente. E esse seguir a intuição livremente está muito relacionado à nossa fusão com a centelha divina. Eu também já tratei um pouquinho aqui a respeito disso, mas eu gosto sempre de falar que essa fusão, essa união, essa aceitação de quem somos nós, né, de se juntar à nossa essência, que não questiona esse tipo de coisa, que não carrega essas crenças, que tem aí um perdão, um amor e uma gratidão profunda por quem é, né? E por quem será, e por quem foi também, porque não tem o tempo e espaço e as crenças do mundo envolvidas neste ser, né? Essa centelha divina, gente, que a gente tanto fala, ela está presente em todos nós. Todos nós. Ninguém não tem isso. Todo mundo tem essa centelha. É a partícula, né? De foguinho, né? Centelha é isso. É uma particulinha de fogo que dá ignição para alguma coisa funcionar, né? Aquela partículazinha. Então, se existe uma chama de fogo grande em algum lugar, muito provavelmente essa chama ela pode liberar muitas partes. Com uma chama a gente consegue acender muitas velinhas e com uma centelha também. Então a centelha divina é essa divisão do fogo, né? Então o fogo ele pode ter aí inúmeras chamas, que ele não vai deixar de ser fogo, ele só vai estar presente em mais lugares, né? Se a gente tem um fogo aqui e um fogo lá na China, ele é fogo, ele tem a mesma coisa em si. Se a gente juntar, vira só um fogo maior, uma chama maior, né? Que vai iluminar um espaço muito mais vasto e mais amplo. Então, quando a gente se conecta a essa centelha, é um momento em que a gente começa a caminhar por um caminho mais livre desses questionamentos, dessa tagarelice da nossa mente. Essa tagarelice, ela está relacionada ao ego, que é justamente aquele cara que é você mesmo, né? Que tá querendo ir ao encontro dessa centelha, né? Tem o ego, que quer porque quer isso, que tá cheio de crenças, que acredita que precisa fazer de tal forma. E tem a centelha que quer fazer da forma que ela quer, porque é assim que ela gosta, enfim, e ela é puro amor e ela sabe o que é melhor pra você, né?
E aí essas duas frentes ficam brigando, né? Essa aqui fala, eu quero, mas blá 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 blá. Mas eu quero ir por ali, mas blá 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 blá, né? É a vozinha. Eu assisti um vídeo, um filmezinho recentemente muito legal, que o rapaz chama de Bruno. Quem que assistiu esse filme? Do Luca. Ele fala que, olha, eu chamo de Bruno, fica quieto, Bruno, que é o Bruno falando, né? Cada um dá um nome aí pra isso. Tem um mestre muito querido meu também, que a maioria de vocês deve conhecer, que é o Gasparetto. Ele já não está mais nesse plano, mas ele deixou um legado muito maravilhoso de aprendizado pra gente. E ele falava que é uma ameba, né? É uma ameba que fica falando na nossa cabeça. Então, se por um lado a gente tem a ameba, o Bruno, né, a tagarela ali, o ego falando, do outro lado a gente tem a centelha, a intuição, aquela vozinha que é tão quase inaudível hoje em dia, né, que a gente tem aquela inclinação, que a gente parece que sabe que é por ali, né, é uma coisa meio inexplicável, porque a hora que você vai tentar explicar com o ego, aquilo ali cai por terra. Nossa, eu quero largar tudo que eu tô fazendo, não tô falando pra vocês fazerem isso, tá? Mas, quero largar tudo que eu tô fazendo e ir por outro caminho. É isso que você tá sentindo. Aí o ego fala, mas você é louca, você vai largar tudo, você tem um salário, você tem uma casa, se você não conseguir se sustentar com isso, você vai morar na rua, né? Ela te dá todas as opções da tragédia. E não que você precise largar tudo de uma vez, mas se a sua vozinha tá dizendo que nada daquilo faz mais sentido, talvez um caminho seja você começar a mudar esse percurso de alguma forma. Aprender algo novo, ou começar a se desligar lentamente, fazer um planejamento para uma nova etapa da vida, para onde você quer ir, né? Tudo pode ser feito de uma maneira leve, tranquila e prazerosa, que é mais importante, que seja leve, que seja alegre o caminho, né? E, por outro lado, quando a gente utiliza este ego para fazer perguntas, como vocês já podem ter visto aqui nos exemplos, né? Essas perguntas, elas são meio tolas. Vamos falar português, claro, né? Então, eu falei um pouco disso essa semana, de como quando a gente faz uma pergunta para os registros akáshicos, para o nosso eu superior, essa pergunta, ela precisa ser inteligente, tá? Vou falar bem assim. Minha mestra, Cecília Rottermel, fala isso e eu concordo demais com ela, que a pergunta feita, ela precisa ter um propósito para sua evolução, sabe? Não é só uma fofoca cósmica. Conta aí, como é que vai ser a festa, né? Como vai ser a festa não é uma pergunta para você fazer pro seu eu superior, tá? Não é uma pergunta boa. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de perguntas que não são legais, perguntas que são legais de você fazer. E no final eu vou dar uma dica de uma pergunta maravilhosa para você fazer para o seu eu superior todos os dias, que vai te ajudar a se conectar com a sua centelha divina, tá certo? Então vamos lá. Perguntas não inteligentes. Vai dar certo o meu casamento? A festa vai ser legal? Vou conseguir tal coisa? Né? Por quê, gente? Porque isso depende de tantas coisas, né? A gente sabe que as escolhas que a gente faz, a maneira como a gente faz as coisas, como é que fala? A trela que você dá pro seu ego. Às vezes você dá uma trela pro seu ego e aí você não consegue o negócio. Mas não é porque não era pra você conseguir, é porque você pisou na bola ali de alguma forma, foi por um outro caminho, depende das suas escolhas, né? Vai dar certo o casamento? De quem que depende um casamento dar certo? Depende de tantas coisas, depende de você, depende que o outro também queira ficar com você, né? Se a pessoa vai embora, não quer mais você, que culpa você tem disso, né? Qual que é a sua responsabilidade nisso? Muitas vezes você fez tudo que estava ao seu alcance, ama a pessoa, e a pessoa não quer mais. Não tem como a gente fazer a pessoa querer a gente, por exemplo, né? Então, as perguntas, elas são ideais que a gente utilize alguns termos. Então, perguntas que não são ideais são as perguntas com porquê, por exemplo. Por que é que isso acontece comigo? Por que é que eu tô passando por isso? Esse tipo de pergunta com porquê faz a gente ter uma ideia de vítima da situação. Por que isso acontece comigo? Né? Como se você não tivesse poder para transformar aquela realidade. Então, uma pergunta que poderia substituir o porquê que isso acontece comigo é: como eu posso agir para mudar isso? Né?
o que é que eu não estou vendo nesta situação? Então, o que, para que eu estou passando por isso? Para quê? Porque o que a gente está passando tem um propósito, está nos mostrando algo, é para a gente aprender algo. Por pior que pareça ser a situação, alguma lição está embutida naquilo, né? Então, isso é muito importante de a gente perceber, fazer essas substituições, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Que tipo de pergunta eu posso fazer, né? Então, o tipo de pergunta que a gente faz revela o nosso nível de consciência. Nossa, que coisa horrível, então quer dizer que eu sou uma inconsciente? Não, não é isso. Mas é justamente isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, que procure elaborar perguntas se colocando como protagonista da sua história. O que eu posso fazer agora, né? Para que isso está acontecendo comigo? Então, como que eu posso fazer uso disso, né? Quais caminhos eu tenho como opção neste momento, né? O que é que eu não estou vendo? Quais são os bloqueios que eu tenho nesse assunto, nessa questão, né? E aí depende do que você está querendo perguntar. Então, esses são exemplos assim de perguntas que não são boas de fazer, digamos assim, e de outras que são legais de você fazer. Quando a gente se propõe a elaborar uma pergunta a respeito daquela situação, automaticamente a gente já dá um upgrade, né? Já dá uma elevada aí na nossa consciência, porque a gente está refletindo a respeito daquilo e se colocando responsável, né? E se colocando aberto a evoluir também. Não quero que tudo mude ao meu redor, eu quero saber qual que é o meu papel nisso para mudar, certo? E agora, como que a gente pode fazer perguntas aí, né? Como que a gente pode se conectar? Porque dentro de uma leitura, alguém vai canalizar a informação para você, você faz uma pergunta. Mas essa conexão com a sua centelha, gente, a melhor pessoa para fazer é você, de qualquer forma, né? Então você pode se conectar diariamente com o seu eu superior, entrando em meditação, se conectando com o seu centro, com o seu coração, sabe? Fecha os olhos, respira, se coloca num estado de presença aqui agora, respira fundo e faz a pergunta, né? E que pergunta é essa? Então a primeira coisa que a gente tem que conversar com o nosso eu superior, não importa o que esteja acontecendo, é agradecer. Agradeça o que você tem, agradeça o que você quer, né? Que quando a gente agradece o que a gente não tem ainda, é como se a gente já tivesse. Então, o inconsciente, o eu superior, o universo, ele começa a dar um jeito de colocar aquilo ali na sua realidade. Então, já agradeça pelo que você deseja. Obrigado por essa coisa que eu tanto quero, mas não fala que você quer, né? Fala só que você agradece porque você já tem. Então, primeira coisa, gratidão profunda, agradeça do fundo do seu coração, tudo, a sua vida. Agradeça a sua vida, agradeça esse ar que está entrando agora no seu pulmão, está fazendo ser possível a sua vida, fazendo ser possível você tomar uma atitude daqui um segundo, né? E na sequência, faça a grande pergunta, que vai esclarecer muito o seu propósito de vida, que é: como eu posso ajudar? Tá? É para isso que a gente está aqui, gente, para aprender e para ajudar. Então, quando você se coloca aberto a ser canal para ajudar, seja da forma que for para você, seja para sua evolução, que a sua própria evolução seja reflexo de uma melhora à sua volta, que a sua luz possa iluminar outras pessoas, que seja isso, sabe? Que a sua vitória seja exemplo, alguém fala, caramba, é possível, só de olhar para você, sabe? Que seja isso. Então, não é caridade, gente, é ajuda que o universo precisa, né? Não que a gente acha que alguém precisa, isso é ego também. Eu acho que tem alguém precisando. Pode ser que não seja real isso. Pode ser que seja uma ilusão da sua mente, mais uma ilusão da sua mente, vendo tragédia e vendo que falta algo em alguém. Todos estamos perfeitos, tá tudo certo. Pergunte ao universo como você pode ajudar, porque ele sabe, ele tá vendo tudo, né? Ele tá vendo o que você não tá. E isso é mais legal, ele está vendo o que você não está vendo. Então ele vai te colocar num caminho que você nem imagina a alegria que vai te trazer. Então, a melhor pergunta para você jogar para o universo todos os dias, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, é: como que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar?
joga essa informação e vai pra vida, vai fazer o que você já tinha mesmo que fazer hoje, vai meditar, vai trabalhar, continua trabalhando bastante, continua se dedicando aos seus estudos, à sua evolução, e você vai começar a observar essa resposta chegar nas coisas mais sutis e delicadas do seu dia a dia. Fique atento, fique atenta, porque a resposta vem, gente. Quando você pergunta, a resposta vem. É mágico? Não. É uma lei universal, certo? É isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam também nas outras redes sociais, @MirielleAlvarenga para saber das terapias, @CentelhaJapamalas para saber dos Japamalas. Estou à disposição. Um grande abraço, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.